Creio que Jesus tem uma palavra aos nossos corações nessa manhã, uma palavra de destino para o nosso janeiro, de destino para os próximos meses. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22. Eu não sei quem estava aqui no culto da virada. Quem estava aqui no culto da virada? Nós estamos vivendo o ano, e nesse ano nós estamos, em 2025, nós estamos rompendo limites. Quem é que vai romper limite em 2025? Algumas pessoas, graças a Deus. Vou perguntar de novo. Quem é que vai romper mesmo o limite em 2025, amém? Nós cremos mesmo nisso, e a palavra do Senhor nos diz em Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu, olha o que está dizendo aí, na NVI, ele insistiu com os discípulos para entrarem no barco e que fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Jesus, nós te damos graças nessa manhã, louvamos o teu nome, sabemos que o Senhor é real aqui nessa manhã, nós reconhecemos que o Senhor é o principal. O Senhor não é só o principal aqui nessa manhã, mas o Senhor é o principal do nosso ano, o Senhor é o principal da nossa vida. Sem o Senhor nada faz sentido, sem a tua voz nada faz sentido. Então nós te pedimos, manifeste, continue manifestando a tua glória sobre as nossas vidas nessa manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor começou a fazer. Muito obrigado por esse tempo de adoração. Muito obrigado, porque nós sabemos que muito mais o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém. Esse versículo começa dizendo, logo após é o quê? Logo após um momento memorável. Jesus, uns versos antes, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que Jesus tem aquele momento memorável onde ele alimenta mais de 5.000 pessoas, eram só 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e ele alimenta através dos discípulos, eles dão de comer a essas pessoas com apenas 5 pães e 2 pequenos peixes. Eu creio que nesse ano Deus vai romper todos os limites, nós vamos ser usados, Deus vai nos tomar, e muitos limites vão romper na nossa vida, amém? Nós vamos experimentar milagres dos mais diversos possíveis, e aqui eles viram a multiplicação dos pães e dos peixes. E o texto vai nos dizer que depois que eles deram de comer, logo em seguida, Jesus ele chama os discípulos e ele insiste. Eu não sei se faz sentido para você, mas Jesus poderia simplesmente ter pedido, concorda comigo? Ter dito assim, olha, vão e passem para o outro lado. Mas quando mostra que ele insistiu, na minha visão, o texto está deixando claro que houve aqui uma certa resistência, ao ponto de Jesus ter que insistir. Eu sei que você não é uma pessoa teimosa ou insistente, amém? É sim, você é muito insistente, você é persistente naquilo que Deus te diz. Mas você conhece alguém que é teimoso? Teimoso é assim, tem gente que a gente precisa insistir para ele acreditar em algo, precisa insistir para ele fazerem algo. Jesus insistiu aqui, ele insistiu para os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado. E esse contexto também é incrível, porque essa multidão, lá em João 6, vai nos trazer esse contexto. Essa multidão que estava ali queria transformar Jesus em um rei meramente humano, e Jesus estava pronto para enfrentar essa tentação, mas os discípulos não. Jesus estava pronto para resistir a essa tentação de ser apenas um líder político, mas os discípulos não estavam. E quando Jesus percebe que os discípulos não estavam, ele insiste aos discípulos para que eles entrem no barco e passem para o outro lado. Que eles entrem no barco e enfrentem uma grande tempestade. Eu não sei se você consegue ver bondade de Deus na sua vida. Você consegue ver bondade de Deus na sua vida? Quantos conseguem ver a bondade de Deus hoje na sua vida? Bondade de Deus não é quando Deus faz aquilo que nós queremos. Mas Deus é bom, e quando Deus é bom em todo o tempo. Quando nós entendemos que Deus é bom em todo o tempo, eu entendo que nos momentos bons, Ele é bom. Nos momentos desafiadores, Ele continua sendo bom, amém? Nos momentos difíceis, Ele continua sendo bom. Quando Ele insiste por algo que às vezes nós não queremos, Deus continua sendo bom. Para livrar os discípulos de uma tentação que eles não resistiriam à bondade de Deus. A bondade
bondade de Jesus toma conta do coração e diz: ei, eu vou enviar vocês. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então ele sabia o que ia acontecer. Eu vou enviar vocês para uma tempestade. Porque na tempestade comigo vocês conseguem resistir, mas essa tentação talvez vocês não consigam resistir. Sabe, meu irmão, quando existe um momento na nossa vida em que a gente consegue olhar para todos os momentos da nossa história e ver bondade de Deus, sabe? Talvez, eu tenho convicção que você está recebendo livramentos hoje que você não tem nem ideia. Que você recebeu livramentos 2024 que você não tem nem ideia. Existem portas que se fecharam na sua vida nesses dias e que você orou e disse: foi o diabo. Existem portas que se fecharam na sua vida e você diz: foi o inimigo. Mas existem portas, e eu creio nisso, eu creio que eu não sou vítima, muito menos do diabo e de ninguém. E se alguma coisa se fecha na minha vida, é por consciência de Deus. Então, eu não sou vítima, eu sei que as coisas estão cooperando para o meu bem. Mas existem portas que se fecharam, que tem gente aqui até hoje lamentando, mas existem portas que se fecharam, que foi a mão de Deus. Sabe, existem coisas que você queria muito fazer, mas Deus insistiu. A bondade de Deus insistiu. Existem muitos caminhos que você tentou ir, mas a bondade de Deus insistiu. Nós conseguimos louvar a Deus e levantar as nossas mãos quando as coisas estão bem, e dizer: uau, Deus é bom porque Ele fez o que eu queria, Deus é bom porque Ele fez do jeito que eu queria. Mas nós temos a oportunidade dessa manhã de louvar a Deus por aquilo que Ele fez e nós não queríamos, pelas vezes que Ele insistiu nas nossas vidas, pelas vezes em que nós não queríamos, mas Ele insistiu. Eu não sei se faz sentido, mas eu creio em um Deus que continua insistindo com muitas pessoas aqui nessa manhã. Existe um Deus que continua, e glória a Deus. Eu louvo a Deus pelas vezes que Ele insistiu na minha vida. Eu louvo a Deus pelas vezes que eu disse: eu não quero, mas Ele disse: você vai. Eu louvo a Deus pela soberania de Deus, amém? Então, nós vemos que o Senhor, Ele insiste. Nós vemos que está no caráter dEle que Ele é bom. Está no caráter dEle essa fidelidade ao ponto do salmista. E eu amo esse versículo. Eu declaro ele para a minha vida nos momentos mais difíceis. Que é Salmos 23:6. Onde ele vai dizer: eu sei que bondade e a fidelidade me acompanharão por todos os dias da minha vida. Olha só, o salmista chegou a um tempo em que, na sua consciência, ele conseguiu perceber, essa ideia virou uma crença no seu coração, e ele disse: eu sei que fidelidade, eu sei que bondade me seguirão, não nos dias bons só não nos dias em que Deus faz o que eu quero, mas por todos os dias da minha vida. Existe bondade em meio à perda, meu irmão, existe bondade em meio à dificuldade, existe bondade de Deus em meio à tempestade, existe bondade de Deus por todos os dias das nossas vidas. Muitos de nós achamos que Deus é como nós. Eu sei que você é uma pessoa muito boa. Olha para a pessoa que está do seu lado: não é boazinha? Você vai falar: cara, essa pessoa tem cara de ser boazinha. Mas quando a gente está chateado com alguém, instantaneamente, o que a gente faz? O que você faz? Instantaneamente, você vai quando você está lá com a sua esposa e ela faz algo que você não gostou. Instantaneamente você fala: eu vou ignorar, eu vou tratar dessa maneira, eu vou punir por isso. Deus não é assim, e graças a Deus por isso, amém? Porque o texto vai nos dizer que todos os dias são todos os dias, por todos os dias, bondade e fidelidade me seguirão. Existe bondade e fidelidade de Deus te seguindo? 5 pessoas. Existem bondade e fidelidade de Deus te seguindo durante todo esse ano de 2025, durante todos os anos da nossa vida. E existe uma grande diferença, porque Jesus nos chamou, e a vida que Jesus nos chamou é uma vida plena. Não sei se faz sentido, se você já teve essa revelação na sua vida, mas é uma vida plena.
O próprio salmista, no Salmo de número 23, ele vai dizer que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Essa é a vida plena. O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. Não tem nada faltando na minha vida. Essa é a vida plena. Eu consigo viver a minha vida de maneira plena. Mas nós também podemos confundir entre viver uma vida plena e viver uma vida confortável. Porque o evangelho é desconfortável. O evangelho é incrível. Se você não gosta de uma vida parada, você está na melhor vida que você poderia ter, porque é emocionante, é incrível, é extraordinário. A gente vê coisas incríveis acontecendo na nossa vida, mas não é confortável. Não é confortável no sentido de que tudo é fácil. Sabe, essa pregação que diz que tudo vai dar certo do jeito que você quer, que tudo vai ser confortável do jeito que você quer, que a sua vontade vai ser estabelecida, que aquilo que você quer vai ser estabelecido, é divergente do evangelho de Jesus, porque ele nos tira da nossa zona de conforto. Sabe, a plenitude em Cristo não é sobre ter uma vida sem dificuldades, não é, mas é saber que nós temos um bom pastor. Não é ter uma vida sem dificuldades, mas é como o texto diz, mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, uma vida com o Senhor, olhar para 2025 e dizer, eu sei que vão ter desafios. Ou você está aqui ingenuamente e acha que não vai ter desafios, e eu acredito, dizendo para você que alguns desafios o Senhor vai colocar diante de você. Que você vai poder olhar e dizer, é o diabo. Mas Deus está dizendo, sou eu. Você vai poder olhar e dizer, é obra de Satanás. Eu não estou dizendo que Deus causa. Aqui Deus não causou a tempestade, mas Deus usou da tempestade. Então nós percebemos que Deus usa dos desafios. Quantos aqui estão prontos para os desafios que vão vir em 2025? Quantos aqui estão preparados para os desafios? Sabe? Nós percebemos que o desafio é uma oportunidade de Deus para que nós possamos avançar e crescer. Eu quero ser um homem de mais fé em 2025, amém? Eu quero conhecer mais a Deus em 2025. Eu quero experimentar o que eu ainda não experimentei em 2025. E eu sei que para eu viver tudo isso, Deus vai colocar diante de mim muitos desafios. E a bondade de Deus, e nós vemos isso, que a bondade de Deus é tão grande que Ele sempre nos levará para um lugar longe da estagnação. Sabe, Deus é tão bom com você, mas tão bom. Ele conhece tanto seu potencial, que Ele vai te levar para um lugar distante da estagnação, distante daquele lugar onde você fica parado e simplesmente confortável. Ele vai te levar para esse lugar de desafio. Então se prepare, porque no ano de romper limites você vai enfrentar muitos desafios. Mas nesses desafios nós veremos a glória de Deus sendo manifesta nas nossas vidas. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor se você acredita mesmo nisso. Então, Deus sempre nos levará além das nossas experiências passadas. Você pode ter tido um monte de experiência com Deus. Existem experiências novas de Deus para as nossas vidas. Você pode ter visto Deus se manifestar de muitas maneiras, mas tem coisa nova de Deus surgindo nas nossas vidas. Deus já tem feito coisas novas. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que os discípulos já tinham passado por um momento de uma grande tempestade. Jesus estava ali no barco dormindo, mas dessa vez não. Dessa vez, aparentemente, eles estavam sozinhos. Eu não sei se você compartilha desse sentimento dos discípulos. Se algum dia na sua vida, em alguma noite da sua vida, você já se sentiu sozinho. Você já se sentiu cercado de pessoas, mas sozinhos. Os discípulos naquele momento, naquela tempestade, aparentemente eles estavam sozinhos. E note, eu volto lá no versículo que nós lemos, Jesus insistiu para isso acontecer. Sabe, eles estavam aparentemente sozinhos. Existem momentos na nossa vida em que nós poderemos aparentemente estarmos sozinhos. Talvez sem sentir ou ver o Senhor, mas Deus usa desses momentos para nos ensinar a confiar no seu caráter. Sabe, o evangelho não é sobre o que você sente,
O evangelho não é sobre o que você vê. O evangelho é sobre o que você crê. Por exemplo, Jesus está aqui nessa manhã, amém? Mas Ele não está aqui porque eu posso sentir, Ele está aqui porque Ele disse que estaria. Então eu creio que ele está aqui independente, se eu sentir ou não. Porque o evangelho não tem só a ver com o meu sentimento. Óbvio que envolve, mas não tem a ver só com o meu sentimento. Tem a ver com eu confiar no caráter de Deus. E sabe o que acontece quando eu creio nisso? Eu enfrento a minha vida e digo, eu não estou sentindo nada às vezes. Eu estou me sentindo sozinho, mas eu sei que eu não estou sozinho. Eu estou me sentindo mal, mas eu sei que nele eu encontro consolo. Eu posso estar me sentindo de uma maneira, mas eu creio naquilo que Ele diz sobre mim. Eu creio na verdade que Ele diz sobre mim. Então nós podemos nos sentir como os discípulos aparentemente se sentiram ali sozinhos sem Jesus, sem saída, mas nós cremos no caráter e na bondade de Jesus. E deixa eu dizer, Ele sempre vai aparecer, meu irmão. Nós vamos ter um encontro com Jesus diante de todos os desafios da nossa vida, amém? Nós deveríamos confiar em Deus. Nós não deveríamos confiar em Deus apenas quando estamos sentindo ou vendo, mas deveríamos confiar nele em todas as circunstâncias, em todos os dias. Eu volto a dizer, bondade e fidelidade nos seguirão, não quando eu estou sentindo, não nos dias que eu estou bem, mas por todos os dias. Eu deveria levantar, e eu sei que é um desafio para mim, talvez seja um desafio para você também, levantar da nossa cama todos os dias e dizer, bondade e fidelidade estão me seguindo nesse dia. Bondade de Deus, fidelidade de Deus estão me seguindo todos os dias. Quanto mais confiamos nele e não nas condições, mais precioso ele se torna para nós. Quanto mais eu entendo que não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com quem está comigo, tem a ver com aquele que me chamou, tem a ver com aquele que me resgatou do império das trevas e me transportou para o seu reino, tem a ver com ele. Sabe, as nossas vidas no evangelho não tem a ver com o que você pode fazer, meu irmão. Não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com quanto você pode ser bom, não tem a ver com quantas obras você pode fazer, tem a ver com Jesus. Jesus é o centro, amém? Então tem a ver com Jesus. E quanto mais eu percebo que tem a ver com ele, tem a ver com ele, mais precioso ele é. Porque aí eu posso enfrentar qualquer coisa, eu sei que ele está comigo. Eu posso enfrentar qualquer coisa, eu sei que ele é mais precioso. Eu valorizo menos a minha dor, eu valorizo menos a tempestade, eu valorizo menos o problema, porque eu estou olhando para ele. Ele é muito valioso para mim. A verdadeira alegria vem de reconhecer que em nada neste mundo é mais valioso do que Cristo. Quando Ele se torna nosso maior prazer, as circunstâncias, sejam boas ou ruins, não tiram a nossa alegria. Quando nós conseguimos entrar nesse estágio da vida cristã, em que nós encontramos no Senhor a nossa alegria, quando nós conseguimos olhar para a tempestade e dizer, uau, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Ele virá. Uau, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que Ele irá se manifestar. Eu não sei como, mas eu sei que Ele virá. Eu não sei de que maneira, mas eu sei que Ele virá. Aí nada, como o apóstolo Paulo vai dizer, nada consegue tirar a nossa alegria. Nós temos plenitude nele, nós temos prazer e alegria no Senhor. Eu creio que o Senhor está nos enchendo da alegria que vem dele aqui nessa manhã. Talvez você tenha entrado aqui e, meu irmão, os desafios desse ano, as lutas desse ano tentar tirar a sua alegria, mas quando nós olhamos para ele, nós somos cheios da alegria no Senhor, amém? Então, Jesus, ele sempre nos tirará desse lugar. Eu não sei você, mas pastor Felipe é o da neurociência aí, ele pode explicar isso muito melhor, e é verdade, ele é mesmo. Mas nossa forma biológica, ela quer nos fazer parar. O nosso corpo, seja por causa do pecado original, ou ele quer nos fazer sabotar. Então a gente quer o quê? O lugar do conforto. A gente quer o quê? O lugar que ninguém mexe com a gente. A gente quer o quê? Aquele lugar. Mas Deus nos ama tanto que Ele está nos empurrando, Ele está nos empurrando, Ele está nos empurrando para que nós possamos romper todos os limites esse ano, amém? E o texto continua dizendo lá, no versículo 25, que alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus, imediatamente, lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Eu estava lendo
essa parte do grito, que eles gritaram de medo, eu me lembrei de uma cena que a gente viveu esses dias na missão. Um dos nossos voos para chegar lá em João Pessoa, a gente voou no ATR 72. É o mesmo avião, já até sabe o que eu vou falar. É o mesmo avião que caiu da Voe Paz lá. Esse avião era da Azul, um avião seguro. Se você for ver, o Boeing já caiu, o Airbus, o Embraer. Se for por isso, eu não vou de nada. Mas tinha lá um ATR. E, meu irmão, a gente tinha 17 pessoas no nosso time, metade do avião era da gente, tá lá. E, de repente, a Mariana, ela é uma pessoa muito contida, como vocês conhecem. E ela estava com um pouco de medo daquele avião, ao ponto de que, quando o avião decolou, qualquer tipo de turbulência que o avião enfrentasse, ela gritava. E sabe o que acontecia quando ela gritava de medo? Todo mundo gritava junto. Então, é verdade. Se eu olhava, eu ficava com pena das pessoas, porque tinha gente ali. É verdade. Tinha gente. Tem vídeo para provar, inclusive. Tinha gente ali, eu olhava para pessoas, porque o pessoal do nosso time já estava acostumado. Então, assim, mais um. Mas tinha gente ali que eu falava, cara, essa pessoa está acostumada, ela deve pegar esse voo toda semana. Mas a pessoa gritava junto, porque você já viu? Quando tem alguém gritando de medo, o seu instinto é gritar também. E a tendência é gritar. E foi por incrível que pareça, acredite em mim, foi uma gritaria naquele avião. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Mas isso nos mostra, sabe o que acontece? O grito do medo é contagioso, você sabia disso? Se você está do lado de gente que está com medo, automaticamente você está com medo. Eu já estava tranquilo, eu estava dizendo, na minha cabeça estava dizendo, cara, isso aqui é certificado, a manutenção está em dia, está tranquilo, olha, o tempo está bom. Mas quando ouve a Mariana gritando, você fala, cara, vamos morrer todo mundo aqui. Já era para todo mundo aqui, acabou. O pessoal já até falou, fantástico, vai estar na igreja daqui a pouco fazendo. Mas o medo é contagioso, você sabia disso? O medo é contagioso. Você está do lado de alguém que está com muito medo, meu irmão, naturalmente você vai ter medo. Por isso que a ciência já diz que você ficar ouvindo notícia ruim é prejudicial para a sua saúde mental. Porque se você vê um monte de coisa ruim, você vê um monte de gente com medo, automaticamente você vai ficar com medo. A gente fica com medo. Mas quando Jesus se manifesta, nós vemos aqui que Jesus está andando sobre as águas, e se a Mariana tivesse lá, eu tenho certeza que ela seria a primeira a gritar, dizendo que era um fantasma, e o medo se encheu naquele barco. Eles começaram a gritar de medo, o texto nos diz, a gritar de medo, mas quando eles ouvem a voz de Jesus, Jesus vai dizer para eles, coragem, ei, você não precisa ficar com medo, sou eu. Você não precisa ficar com medo, não tenha medo, sou eu. Sabe, nas nossas vidas existem muitos momentos em que eu já gritei de medo, eu não sei você. Talvez não gritar fisicamente, como nesse episódio do avião, mas quantas vezes nós olhamos para dentro de nós estamos silenciados, a nossa voz está silenciada, mas o nosso coração está gritando de medo. E quantas vezes, meu irmão, eu ouvi essa voz, eu não sei quantas vezes você ouviu, mas quantas vezes eu ouvi essa voz dizendo, ei, Tiago, não precisa ficar com medão, pode ter coragem, sou eu. Hoje Jesus está aqui nessa manhã dizendo, ei, coragem, sou eu, não tenha medo. E quando Jesus se manifesta, todo o medo é retirado. Quando Jesus se manifesta, tudo se vai. 1 João 4,18 vai dizer, no amor não há medo, não tem como negociar, é a Bíblia, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele expulsa o medo. E aqui, essa palavra que ele usa para expulsar o medo, é expulsar com violência. É a mesma palavra que Jesus usa quando ele vai expulsar um demônio. Então ele está dizendo, olha, no amor não há medo, o verdadeiro amor, ele expulsa mesmo todo o medo. Eu creio que eu preciso ter mais revelações do amor de Deus na minha vida, mas alguém precisa ter. E eu creio que nessa temporada nós vamos experimentar um amor que expulsa todo o medo. Nós vamos ouvir nesses dias, eu volto a dizer, eu disse que você teria desafios,
Mas eu também creio que dentro desses desafios nós ouviremos a voz de Deus dizendo: sou eu. E no meio desses desafios nós vamos encontrar a paz que excede todo o entendimento, amém? Nós vamos encontrar a coragem que nós temos nele. Quando nós entendemos verdadeiramente que Ele nos ama e cuida de nós, você entende isso? Você consegue olhar para o seu 2025 e crer que Deus te ama e Ele cuida de você? Você consegue perceber isso? E quando nós fazemos verdadeiramente isso, quando não é só um amém, só para dizer algo, mas quando eu entendo isso no meu interior mesmo, o medo não tem mais domínio sobre mim, não tem mais domínio sobre nós. O medo tenta nos controlar, mas em Cristo o amor triunfa, o amor vence. O medo sempre tentará dominar as nossas emoções, mas quanto mais perto dele, quanto mais nós percebemos o seu amor, nós percebemos que o amor de Cristo sempre vencerá o medo. O medo sempre tentará tomar os nossos corações, e para romper os limites que nós vamos romper nesse 2025, nós precisamos olhar para Jesus, precisamos ter os nossos olhos fixos nele. O medo toma conta quando a gente deixa de olhar para Ele. C.S. Lewis, em O Peso da Glória, ele vai dizer: toda a nossa vida, toda a nossa confiança pode ser restaurada em um simples olhar para o rosto de Jesus. Ele é a nossa segurança quando tudo ao nosso redor está em perigo. O medo se dissolve quando olhamos para o seu rosto e Ele nos diz: não tenha medo, sou eu. Sabe, nós percebemos que nós, ao olhar para Jesus, ao olhar para Ele, é como se toda a nossa fé fosse restabelecida, é como se toda a nossa alegria fosse restabelecida. Eu não sei se você já teve um dia sem esperança na sua vida, eu não sei se você já teve uma noite sem esperança na sua vida, e às vezes a gente está lá, e às vezes a gente até quer ficar sem esperança, mas quando a gente olha para Ele é impossível, quando a gente percebe Ele é impossível, quando a gente olha nos olhos dEle, quando a gente olha no seu rosto, quando a gente percebe a sua presença, quando a gente escuta essa voz dizendo: ei, não tenha medo não, não tenha medo não, sou eu. Sabe, meu irmão, um dia o povo estava lá no Egito, e Deus disse: eu quero libertar esse povo, eu quero tirar esse povo desse lugar. E Deus sabia que o povo não estava numa situação difícil, mas confortável, e não queriam sair. E Deus endurece o coração de Faraó quando Moisés vai falar para ele, e quando ele endurece o coração, ele diz: esse povo, Faraó vai dizer, esse povo tem que trabalhar mais. Ele dobra as metas, ele faz o povo trabalhar mais, trabalhar mais, trabalhar mais. Quando eles estão presos diante do mar, e atrás está o Egito, o coração de Faraó endurecido por Deus mais uma vez, ele manda as carruagens para cercar o povo, e ali não tinha mais jeito, não tinha como voltar atrás mais, não tinha mais o que fazer, ou o mar abria, ou o mar ia abrir. Eu creio que nesse ano de 2025, talvez você olhe para a sua vida, Deus vai endurecer o coração de algumas pessoas, Deus vai fechar algumas portas na sua vida, mas pode ter certeza que Ele é o nosso bom pastor, que Ele está nos apoiando, Ele está nos guiando por um caminho. Pode ter certeza, meu irmão, que talvez você vai estar diante de um mar, talvez você não vai estar entendendo nada, você vai estar diante de um mar, mas se prepare, porque nós veremos águas abertas diante de nós, amém? Nós veremos milagre dos céus diante de nós. Nós vamos ver que o texto ele continua, quando ele diz: sou eu, e Pedro diz: olha, eu acho que é o Senhor mesmo. Ele diz: Senhor, disse Pedro, verso de número 28, Senhor, disse Pedro, se és tu mesmo, me manda ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ele ficou novamente com o quê? Com medo, porque todas as vezes que nós tiramos os nossos olhos de Jesus, o medo vai tentar tomar conta da nossa vida. Todas as vezes que nós olhamos para as circunstâncias, o medo vai tentar tomar a nossa vida. Todas as vezes, meu irmão, só existe um antídoto para o medo, e esse antídoto é Jesus de Nazaré. Só existe uma resposta para o medo, e essa resposta é Jesus. Então, quando ele reparou nos ventos, sabe, talvez você esteja aqui nessa manhã e tenha muita preocupação, ou tenha preocupação no seu coração, e a gente está reparando no vento, a gente está reparando nos desafios, a gente está dizendo: os desafios vão vir, mas isso não motiva mais a gente, mas traz medo. Sabe, existem algumas pessoas que quando a gente fala assim: olha, 2025 vai ter desafio, você diz: misericórdia, não quero,
não quero esse desafio, não quero enfrentar isso, eu quero só ter paz. Que quando a gente começa a reparar no vento, a gente vê as nossas impossibilidades. Mas nesse momento, quando ele repara e que ele começa a afundar, ele dá um grito. Mais uma vez ele grita, ele vai dizer: Senhor, salve-me. E olha o que diz o verso 31, vai dizer que imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E entrando no barco, o vento se cessou. Sabe, nós vemos aqui que Jesus reage a um desejo que eu acredito que ele mesmo colocou no coração de Pedro, porque dele é o desejo efetuar, dele é o querer o efetuar. A Bíblia vai nos dizer sobre isso. Mas existia um desejo no coração de Pedro. Pedro, quando viu que era o Senhor, quando ele percebeu que poderia ser o Senhor, ele disse: uau, eu quero viver além daquilo que eu já vivi, eu quero viver muito mais do que eu já vivi. Se é Ele mesmo, eu quero viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Existia um desejo no coração de Pedro, onde ele clamava por mais. Pedro dizia: eu sei que existe mais limites a serem rompidos, existem novas montanhas a serem atravessadas, existe uma que eu posso transpor aqui, se é Ele eu vou. Ele está dizendo: eu não quero apenas ver o que o Senhor vai fazer, mas eu quero participar. Ele está dizendo, Pedro está dizendo: olha, eu não quero só assistir isso aqui não, eu não quero simplesmente ver que o Senhor está andando sobre as águas, eu não quero simplesmente contar para outras pessoas que o Senhor andou sobre as águas, mas eu quero participar, eu quero viver daquilo que o Senhor está fazendo. Quantos aqui nessa manhã querem viver tudo aquilo que o Senhor está fazendo? E existe esse desejo, e ele está pedindo nesse Senhor, nesse pedido que ele tem. Ele está dizendo: Senhor, permita-me viver isso, me permita viver isso, me permita viver fora dos meus limites, me permita viver além daquilo que a minha capacidade pode produzir, me permita viver além. E Jesus reage a esse desejo de Pedro, dizendo: pode vir, Pedro, venha, Pedro. Jesus reage a ele. Pedro começa a andar, até que ele olha para as circunstâncias e elas gritam, as circunstâncias gritam. As circunstâncias têm uma voz, eu não sei se você já ouviu elas, e elas só são silenciadas quando nós ouvimos a voz superior a ela, que é a voz de Jesus. Quando ele repara nas ondas, o medo vem. Bastou um grito de Pedro. Isso é interessante. Eu imaginei, você já ensinou alguma criança a nadar, ou estava com alguma criança na piscina? E às vezes, para você ensinar uma criança a nadar, você ensina a técnica lá, não sou professor, tem gente aí, pastor Isaac já foi campeão de natação, então ele sabe como é que isso funciona melhor. Mas você ensina a técnica. Mas a criança, o que você precisa fazer uma hora com a criança? Você precisa deixar ela, na verdade, ela lá nadar. E aí a criança está tentando nadar, mas de repente o desespero bate, ela acha que vai morrer, e ela grita para o pai dela, para a mãe dela: me ajuda. O que um pai faz? O pai fala: não, vou deixar aí afundar mais um pouco, vou deixar aí, vai beber mais água, ainda não está bom, vou deixar sofrer. Não, o texto vai nos dizer que, como um bom pai, Jesus imediatamente ele pega Pedro. Sabe, quando ele vai falar com Pedro, nós vemos que Pedro falhou, Pedro duvidou, e Jesus não escondeu isso. Diz: Pedro, por que você duvidou? Por que você teve pouca fé? Mas note, Jesus era 100% Deus, amém? 100% homem, 100% Deus. Ele sabia o que ia acontecer. Quando ele disse: vem, Pedro, ele sabia que Pedro ia naufragar. Sabe, quando Jesus nos chamou, ele sabia que nós iríamos falhar. Eu sei que você é uma pessoa muito boa, muito correta na sua vida, e glória a Deus por isso, é isso mesmo. Todos nós estamos buscando ser melhores, sermos mais corretos, sermos mais parecidos com Jesus. Mas deixa eu te dizer uma notícia: você vai errar. Você consegue olhar para esse irmão que está do seu lado e diga: não se preocupe, você vai errar. Sabe, às vezes a gente não faz coisas nas nossas vidas achando: eu preciso estar perfeito, eu preciso estar pronto, Não, você vai errar. E Jesus sabia que você ia errar. Jesus sabia, quando ele disse para Pedro assim: Pedro, vem, ele sabia que Pedro ia ter medo. Ele sabia que, quando ele te chamou, ele sabia que existiriam dias e que você ia olhar para os céus e dizer: Deus, eu não sei por que eu fiz isso. Ele sabia que existiam dias que você iria ponderar algumas coisas na sua vida. Ele sabia que existiam dias em que você ia se questionar e dizer: vai valer a pena mesmo? Vale a pena mesmo? Ele sabia disso. Jesus sabia. Mas diante do erro ou da falta de fé de Pedro, o que ele fez? Ele puniu Pedro?
Você vê ele aqui, ele punindo Pedro, ele dizendo: Pedro, agora, como eu disse, agora vai, afunda também. Você duvidou aí, cara? Eu já te mostrei, eu multipliquei pão. Você viu eu acalmar uma tempestade. Você viu eu andando e você está olhando para essa zona. Então afunda aí também, afunda você para lá. Não, mas imediatamente. Olha o que o texto está nos dizendo. Imediatamente. Cadê? Verso de número 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. Eu não sei se você já teve essa experiência de Deus. Essa experiência com Deus, quando a nossa fé parece que se vai. Quando a esperança parece que não tem mais lugar. Mas nós vemos a mão de Deus imediatamente nos pegando e nos levantando. Foi a mão de Deus, meu irmão. Existem coisas na sua vida e na minha vida que nós podemos olhar e dizer: não foi minha força, não. Não foi o que eu podia fazer. Não foi. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus me levantando. Foi a mão de Deus me auxiliando. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Você conquistou muitas coisas e tem muitas outras coisas que você vai conquistar. Mas reconhecer o Senhor no nosso caminho é o segredo de tudo. É reconhecer, olhar para aqueles momentos difíceis e dizer: se não fosse a mão de Deus ali, se não fosse a mão de Deus naquele dia, se não fosse a mão de Deus naquela circunstância, se não fosse a mão de Deus, eu não sei o que seria de mim. Então, nós percebemos que, como um pai, então, ele ensina o filho a nadar. Jesus vai lá. Em nossa caminhada nós vamos falhar, vamos acabar em algum momento tirando dos nossos olhos dele, mas as suas misericórdias não têm fim, não têm fim. Quero convidar vocês a se colocar de pé. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo de número 22. Lamentações 3, 22. Olha o que está dizendo: graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias, não é que elas têm, não é que as misericórdias são muitas, não é isso. Não está dizendo que as misericórdias são 1000 vezes mais, 10.000 vezes mais. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo: pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Sabe o que Deus está dizendo para você? Olha, eu sei que você vai errar em 2025. Eu sei que momentos difíceis podem te acometer, desafios podem te acometer, mas eu creio que existem alguns que estão aqui nessa manhã, que estão dizendo: ei Deus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero não só simplesmente ver, mas eu quero participar de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quantos aqui desejam participar de tudo que Deus tem para 2025? Mesmo que sejam desafios, mesmo que sejam momentos difíceis, eu sei que Ele está no controle, amém? Você consegue olhar para esse irmão que está do seu lado e dizer assim: pode descansar, Deus está no controle. Pode ficar tranquilo, Ele está ali, Ele está ali. Ele sabia que em alguns momentos nós iríamos, mas Ele está ali. Ele está ali, Deus está sempre ali. Agora, note que para Pedro romper o limite, o que precisou? De um convite de Deus? Não, foi de um pedido de Pedro. Pedro disse assim: me deixa ir aí. Me deixa viver, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero romper com esse limite do barco, eu quero te sentir em todos os momentos, eu quero te perceber em todos os momentos, eu quero ter novas experiências. É um desejo do coração do homem. Deus não vai chegar dentro de você, meu irmão, vai te obrigar, no sentido, Ele insistiu para eles atravessarem, mas dentro do mar, ali, era uma decisão que eles precisavam tomar. E hoje, nesse primeiro domingo de 2025, nesse primeiro culto de 2025, tem uma decisão que nós precisamos tomar. E a decisão é: eu quero ou não quero viver aquilo que Deus tem para mim? Eu quero chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu sei que é o Senhor, se é o Senhor mesmo, pode me mandar. Eu quero andar sobre as águas, eu quero ver impossíveis acontecendo, eu quero ver milagres. Quantos desejam ver milagres acontecendo? Eu vou perguntar mais uma vez: quantos aqui desejam viver tudo aquilo que Deus tem para você?
você deseja mesmo. Quero convidar você então, como um ato profético, a sair do seu lugar. Vem aqui à frente, como alguém que diz: Deus, eu estou vindo porque eu quero ver. Eu quero ver mesmo, ver o seu sobrenatural acontecer na minha família, na minha casa. Eu quero romper com todos os limites. Eu sei que não existem limites diante do Senhor. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, olha o que essa canção está dizendo. Mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Você consegue fazer essa confissão de fé? Você consegue fazer dessa música a sua oração? Mesmo que eu ande em meio, Mesmo que em 2025 existam dias difíceis, mesmo que eu vá, mesmo que existem desafios, mesmo que você se sinta perdido, mesmo que eu me canse de mesmo que o cansaço tente tomar conta, algo acontecer, mesmo que eu me encontre mesmo nesses dias, eu vou continuar confiando no caráter de Deus, na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, no favor de Deus. eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Olhe para Jesus nessa manhã. Tudo a ver com ele. Não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre Jesus. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim Mesmo diante dos nossos erros, ainda que os montes se movam, mesmo que nós possamos fugir, colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. teu amor Teu incondicional, permanecerá. Ainda que os montes se movam, esse amor que não tem fim, ainda que as colinas sumam, o teu esse insistente amor, esse violento amor. amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que Você pode erguer suas mãos aos céus. Você pode dizer isso mesmo, tem tudo a ver com Ele.
Você pode olhar para o seu ano, para a sua vida e dizer: tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Jesus. Ele é o principal. Ele é o autor das nossas vidas. Ele é o principal. Ele é o mais importante. Com Ele não existe a tempestade que resista. Com Ele não existe medo que pode tomar o nosso coração. Ele é a verdadeira expressão do amor. É sobre Jesus. Não tem a ver com a nossa capacidade. Não tem a ver com aquilo que nós podemos produzir e fazer. Tem a ver com Jesus. Você consegue olhar para Jesus. Você consegue dizer para Ele nessa manhã: eu sei que tem tudo a ver contigo. Eu sei que tem tudo a ver contigo. Eu sei que tem tudo a ver contigo. Com Ele se